Olá pessoal, eu sou a professora Rosane Ribeiro e hoje nós vamos estar tratando do assunto estrutura atômica. Esta é a representação de um átomo de acordo ao modelo atômico mais atual, que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Neste modelo atômico, o átomo ele é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo então seria essa região central e bem menor que eu estou mostrando aqui. E a eletrosfera seria toda essa região aqui periférica ao redor do núcleo. O núcleo ele é bem pequeno, formado de duas partículas, os prótons e os nêutrons. As partículas de carga positiva são os prótons e as partículas de carga neutra são os nêutrons. Juntas, a soma dessas duas partículas fornece a nossa massa atômica. A eletrosfera ela apresenta as partículas de carga negativa, os elétrons, que estão em constante movimento rotatório ao redor do núcleo, distribuído nas camadas eletrônicas. Nós podemos encontrar átomos com até no máximo 7 camadas eletrônicas. São elas camada K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas eletrônicas elas suportam uma quantidade máxima de elétrons cada uma. Nós podemos representar simbolicamente as partículas de carga positiva, as partículas de carga neutra e as partículas de carga negativa por letras. Essas letras, elas facilitam na hora dos cálculos. Então, as partículas positivas, os prótons, são representados pela letra P. As partículas negativas, os elétrons, são representados pela letra E. E as partículas neutras, os nêutrons, são representados pela letra N. Nós também podemos representar simbolicamente a massa atômica. Lembrando, como eu falei anteriormente, massa atômica é a soma de prótons e nêutrons que existe no núcleo. A massa atômica ela é representada pela letra A. Portanto, A é igual à soma de prótons mais nêutrons. A é igual a P mais N. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder estar visualizando como se faz o cálculo da massa atômica. Eu coloquei um átomo X com 3 prótons e 4 nêutrons. E aí eu perguntei qual seria a minha massa atômica. Nesse caso, eu sei que P é igual a 3 e N é igual a 4. E eu quero o valor de A. Lembrando a vocês que A é igual a P mais N. Logo, se eu substituir as letras P e N pelos números 3 e 4, eu vou obter que a minha massa atômica é 7. Também podemos representar simbolicamente o número atômico. O número atômico, ele é o número do átomo. Ele é representado pela quantidade de prótons que existe no núcleo, apenas os prótons. Cada átomo tem um número atômico específico que caracteriza este átomo como um átomo tal. Por exemplo, o oxigênio tem número atômico 8. Todo oxigênio vai ter número atômico 8. Todo hidrogênio vai ter número atômico 1, e assim sucessivamente. O número atômico é representado pela letra Z, e é sempre igual ao número de prótons, P. Portanto, Z é igual a P. Na natureza, os átomos dificilmente são encontrados isolados. Geralmente eles são encontrados fazendo ligações químicas com outros átomos. Um átomo nunca pode perder, ganhar ou compartilhar prótons. Mas, eventualmente, se ele estiver fazendo ligação química, ele pode perder ou ganhar ou compartilhar elétrons que ele tiver na eletrosfera. Quando um átomo está em ligação química, a quantidade de prótons dele é diferente da quantidade de elétrons. E aí ele vai virar um íon. Um íon é um átomo que perdeu, ganhou ou compartilhou elétrons. E nesse caso, o íon ele vai ficar com a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Se ele estiver isolado na natureza, ele vai estar no estado neutro e a quantidade de prótons dele vai ser igual à quantidade de elétrons. Mas, digamos que um átomo perdeu elétrons, e aí nesse caso, se ele perdeu elétron, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Eles estavam equilibrados quando ele estava neutro. Mas aí ele perdeu elétrons. Então ele ficar com mais prótons, menos elétrons. Nesse caso,
P vai ser maior que E. E ele vai virar um cátion. Todo íon que perder elétrons, ele vai ser chamado de cátion. E um cátion é o íon que tem a quantidade de P maior que a quantidade de E. Aqui eu coloquei um exemplo de um átomo neutro que tinha 20 prótons. Portanto, se ele estava neutro e tinha 20 prótons, ele também tinha 20 elétrons. Mas aí ele perdeu 3. Então, ele tinha 20 prótons e tinha 20 elétrons. Perdeu 3, ficou com 17 elétrons. Quando o íon ganha elétrons, ele fica com a quantidade de prótons menor que a quantidade de elétrons. E aí, nesse caso, P vai ser menor do que E. E esse íon que ganhou elétrons vai ser chamado de ânion. Então, um ânion é um íon que ganhou elétrons. Aqui eu coloquei o mesmo exemplo de um átomo que tinha 20 prótons. E aí ele ganhou 5 elétrons. Percebe? Ele tinha 20 prótons e 20 elétrons. Mas ele ganhou 5 elétrons. Então ele tinha 20, ganhou 5, ficou com 25 elétrons. Então ele ficou com a quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.